Olá, bem-vindos ao podcast É da Nossa Conta. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcante, que também é escritor, advogado, associativista, presidente aqui da Associação Comercial da Bahia, essa casa bicentenária e muito histórica. E hoje também, não é, Paulo? A gente tem um convidado super, hiper especial que eu estava conversando com ele. Antes eu falei que ele é uma enciclopédia, quase não fala. Trava a língua, não é, Paulo? Claro, é isso aí. Então é isso aí. Nós vamos entrevistar Márcio Lima, presidente da Central Única das Favelas aqui do Ufa, estado da Bahia, CUFA, né, Paulo? isso aí. E vice-presidente nacional. E é muito interessante, eu quero parabenizar Paulo por esse convite a Márcio Lima, porque aqui só em Salvador, 41% da população, 41 vive em favelas. É um dado muito forte, né? Que quase a metade, 41%, e muita gente não sabe. Então hoje a gente vai aqui desmistificar isso, né, Paulo? Nós vamos aprender muito. O Ah, Márcio é um amigo que a gente vem construindo, graças a Deus, nossas relações, né? Juntos, Certeza. conversando, trocando ideia, mostrando que consciência cidadã se faz unidos. Nós temos uma nação chamada Brasil, nós somos um povo brasileiro, nós todos juntos com os mesmos objetivos, buscando os mesmos destinos, que é o bem comum. E consciência cidadã participativa transformadora é isso. Transformando consciência cidadã participativa transformadora é exatamente a gente ouvir, aprender, se entender, defender os interesses, sempre buscando o melhor para todos. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Prazer imenso. Associação Comercial da Bahia. Fico honrado em receber você aqui. A gente quer aprender, quer ouvir. Juntos vamos transformar o pau na máquina. Fique à vontade, Marcelo. Eu que agradeço pelo convite, primeiramente estar aqui diante de vocês. Para mim é um motivo de muito orgulho também, porque é importante a gente ressaltar, quando a gente fala de 41% aí de habitantes temos em Salvador, em número de favelas, e você vê como a gente consegue, né, linkar as empresas privadas, os parceiros com as favelas, e a gente está desde a Constituição Federal tentando linkar o poder público com esse território. Era para ser mais difícil trazer as empresas privadas para próximo das favelas, e é mais fácil. E o poder público, a gente tem 41% da cidade de Salvador, imagina. Quantos eleitores tem aí também? Então, é a questão verdade. da consciência cidadã dessas pessoas de favelas, o tanto que elas movimentam, e isso foi possível também as pesquisas, né? Que é muito importante. Então, estar aqui nessa casa e trazer esse peso que é a favela, mas um peso que eu falo, o número de proporção de pessoas, mas que contribui também Essa com o força, né? imposto, com a força de trabalho, com a movimentação da economia, com o empreendedorismo raiz, sabe? Então, Gostei, somos aprendeu. nós. Empreendedorismo raiz, Raiz. gostei. Vai, continue, Palomar, É gostei. isso aí, o empreendedorismo raiz e movimenta, né? Quando tivemos a pandemia aí, as empresas fecharam, a favela não fechou. A favela ainda salvou muita gente. A solidariedade da favela salvou muitas pessoas. Então, estar conectado com a CB e dessa casa e mostrar para o poder público que sim, é possível. A gente deu as mãos às empresas privadas e o poder público ele está assistindo a gente fazer isso e a gente está dando uma aula junto com as favelas de como fazer uma pesquisa qualitativa. As pessoas chegaram na pesquisa com o IBGE, que a gente fez uma parceria com o IBGE, e o resultado está aí. O resultado está aí, a gente olha a Salvador, quem sobrevoa Salvador de avião sabe que Salvador é uma grande favela. É verdade. Quando a gente chega já, a gente já percebe a quantidade de favela que tem em Salvador. E aí eu pego esse gancho da favela, Paula, para falar a respeito das encostas, né? Tem uma música de Márcio Vitor que quando eu ouvi, eu lembro das encostas, aqueles alagamentos que tinham, de muita gente morrendo na favela, que eu acho lindíssimo, eu vou citar aqui, que ele fala: na encosta da favela tá difícil de viver, e além de ter o drama de não ter o que comer, com a força da natureza a gente não pode brigar. O que resta para esse povo é somente ajoelhar, e na volta do trabalho a gente pode assistir em minutos fracionados a nossa casa sumir.
Tantos anos de batalha, junto com o barro descendo, e ali quase morrer, é continuar vivendo. Aí no refrão ele fala, Exua, 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 temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar. Eu lembro que quando eu ouvia essa música, eu me arrepio, porque era na época ali daquelas enxurradas, e que tinha aquelas a favela ali, as encostas, muita gente morrendo na encosta. Como é que tá essa situação atual? Teve melhoria? Não teve melhoria? Como é a atual situação de Salvador? Porque a gente vê muito, tanto o governo quanto a prefeitura, eu acho que está até uma briga acirrada entre o governo e a prefeitura falando que está fazendo as encostas, sempre falando das encostas, mas como está a atual situação? Uma boa pergunta. E, exemplo, a gente teve recentemente essa semana aí um prédio em Coats, desabou, 3 andares, em construção irregular. Teve esse desabamento, até o momento não teve vítimas, mas teve desabamento recentemente agora em Coats. A questão das encostas, realmente vem tendo algumas obras, tanto da parte da município quanto do estado. Isso é importante, ter essa briga para quem fazer mais. A favela precisa Tá disso, ótimo, né? que eles briguem para fazer mais, tá tendo esse olhar sim, mas ainda falta muita coisa para se fazer, porque é uma reparação de muitos anos. Na década de 70, agora que a gente está tendo essa questão das encostas, a primeira favela que a gente tem aqui, horizontal, foi os Alagados, que é a região de Alagados, quem conhece ali a parte do Bonfim, Caminho de Areia. Por isso que é Caminho de Areia, era o Caminho de Areia, tudo ali era Alagados, tudo era maré. Como aqui também, frente à CB, como a história era a maré. Então a empresa chamada Mesa, ela aterrou, pegou a areia do fundo do mar e foi aterrando aquele lugar. Tinha as palafitas, que também foram erradicadas as palafitas. Aquele território ali é Alagados, por isso que o nome é Alagados, favela de Alagados, porque foi aterrado. E a mais da época da década de 70 foi da Liberdade, aquele morro ali da Liberdade. Eu, por morar em lugares periféricos, e minha mãe, na minha infância, ela me contou que 2 casas que a gente morou foram destruídas pela força da natureza. Essa música remete à minha história também. Então, eu morei na Liberdade, onde a casa caiu, e fui para outro lugar, onde vi casas caindo também. Então, assim, a minha vida, a minha adolescência, foi assistir casas caindo. A tragédia que teve no Lua Retiro, eu pude ver. A tragédia que teve no Campina de Pirajá, na Profilúbio, o Dique derrubou algumas casas, as pessoas foram para outras cidades. Então, essa é a realidade de quem realmente mora nesses territórios de favela. Márcio e Fernando, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Inquestionavelmente, Salvador é outra cidade. Inquestionavelmente, o governo do estado da Bahia, o governo municipais e o município daqui de Salvador tem feito um excelente trabalho e nós temos visto isso, assistido isso nas chuvas, e aí não precisa ir. Não precisa ir 70, não precisa ir 80, a gente tem que ver, nós estamos em 2024. Isso. Em 2024, a gente evoluiu muito, crescemos muito. Salvador tem recebido chuvas aqui, que até, digo para você, eu fico até satisfeito para quem viveu um pouco, porque eu tenho 65 anos, então eu conheço um pouquinho essas histórias, mas conheço também o que a gente tem feito, a preocupação que tem sido Você viu a acontecida. progressão, né, Paulo? Muito grande, não é Você pouco não. acompanhou, né? Nisso aí eu diria para vocês que tem sido uma Tá. preocupação, como você mesmo falou, uma preocupação muito grande deles, dos nossos gestores públicos, porque, como você disse, né, nós vivemos um país democrático e quem elege é a maioria. E nós sabemos, como você falou, 41% de pessoas que vivem na favela são 41% dos votos, né? Então as pessoas se preocupam sim com cuidar deles. Inclusive, o que eu mais gosto, é isso que eu queria levar, eu queria que você contasse, só para a gente tirar essa conotação, que você sabe que eu faço isso, né? A minha praia é essa. Eu sou a favor da autoestima cidadã. Eu sou a favor que todos se entendam com as conquistas constitucionais de 1988. Eu vou morrer falando isso. Daqui para frente, que a gente faça uma Constituição nova, mais moderna, mais evoluída. Mas a gente precisa ter um corte, e esse corte é das conquistas que fizemos em 88, quando vimos nossa Constituição dizer que todos nós somos iguais, independente de gênero, raça, cor, tal, que teremos eficiência. Aí vem a questão da ineficiência dos serviços públicos. Aí vem a questão do retorno dos quase 50% dos impostos que caem sobre nós, povo brasileiro, 46 ponto alguma coisa por cento, para a gente estar também nas pesquisas no último lugar, Brasil, em torno de mundo, de retorno que traz aos serviços públicos à população em relação aos impostos que ele paga. Esses também são dados. Mas o que eu queria que você contasse, Fernando e Márcio, é aquela história que você estava contando mais cedo para a gente sobre como surgiu
a palavra favela, o que é a favela, e aí sim a gente resgatar isso que é importante, né? É o que eu estou dizendo, a união e a autoestima cidadã de todos nós, que a gente se veja como pertencente, que o sentimento de pertencimento ele aflore em todos nós brasileiros. E é aí que eu gosto de estar próximo desse movimento que vocês fazem, fantástico. Como já disse, você está atrás, já conversamos várias vezes sobre isso. Sabemos que estamos na mesma linha, no mesmo objetivo, com o mesmo foco de melhoria. Conta um pouquinho essa história bacana da favela. Você quer falar, A concluir? história, eu gosto muito da história. Depois de 40 anos, eu vim aprender com a CUFA o que era esse território chamado favela, né? Pô, E quando teve na pandemia, eu tive o privilégio, acho que o privilégio, porque eu fui conhecer a história dentro da sua gênese. Eu fui para Canudos para participar de um programa na Rede Globo de televisão, Fátima Bernardes, e foi para contar a história da favela. E da CUFA, o único baiano presidente da CUFA era eu. Então eu fui lá em Canudos procurar, lá eu fui no Museu Antônio Conselheiros, e procurar essa planta, né, faveleira. Então a origem da palavra favela é nossa, da Bahia. que ela é caatinga, né? Ela é Isso, eu fui área lá, da Guerra de Canudos, né? exatamente. E aí essa planta ela cresce até 12 metros de altura, a faveleira. E a história foi É uma quando planta, é então. uma planta, isso que cresce até 12 metros, tem um fruto também, ela tem espinhosa. Aí quando as pessoas falam de favela, tem que entender que esse nome é nosso, da Bahia, a gente precisa apropriar disso também, da nossa história. É. Teve a Guerra de Canudos, teve o fim da guerra. Os soldados voltaram para receber o soldo da guerra, soldo na época de indenização, o recurso, né? E demorou e ficou ali matracando para poder dar esse pagamento dos soldados. Ficaram no Morro da Providência esperando. E sentiram a mesma dificuldade que sentiram aqui na Guerra de Canudos, porque aqui em Canudos tem um lugar chamado Morro da Favela. E eles batizaram o Morro da Providência como favela. E aí, em 1920, oficialmente, teve uma carta lá que, pelo documento com o nome favela, que eles estavam lá tumultuando, fazendo um protesto deles, que ia fazer uma limpa, acho que foi em 1910 primeiro, para fazer uma limpa na favela. Então, foi batizado oficialmente em 1910 a 1920, documentado como favela aquele território. E aí eu falo assim, é importante a gente saber da nossa história, da história da favela. Não foi os marginais, não foram as pessoas pobres que batizaram favela, foram soldados que foram lutar na Guerra de Canudos que batizaram o Morro da Providência como favela. Sensacional. Mas o mais Então, legal, sensacional mesmo. E o legal é o seguinte, que você veja que não tem jeito, a natureza é interessante. Ora, onde é que os soldados podiam ficar? Foram procurar exatamente o morro, isso. né? Onde eles pudessem ficarem unidos juntos, dentro, utilizando exatamente a proteção dessa Sim. planta, que é espinhosa, etc., que eles já sabiam a dificuldade deles. E assim é a vida. A vida é interessante como a gente para analisar por que que as pessoas saíram do interior e vieram para a capital. E aí, quando vindo para a capital, procurando melhoras de vidas, melhores condições de vida, aí você começa a buscar lugares onde não estão ocupados, lugares que você. E aí você começa a criar exatamente essas comunidades, como você falou, comunidades hoje expressivas. No seu movimento, que eu chamei de Fundação Getúlio Vargas, IBGE, o SEBRAE, quando faz avaliações, e é mais, eu me lembro que era 1,7 trilhões, 1,7 trilhões de reais, eu acho que agora é mais do que isso, se não me engano é mais do que isso, eu não estou de cabeça. Mas eu me lembro que era equivalente à movimentação, só para a gente colocar, para não atrapalhar o que é favela, o que é formal e informal. A movimentação, vamos imaginar assim, nesse conjunto, a movimentação dos informais, que eles chamaram da forma que eu até não gosto, do mundo subterrâneo, isso por si só já é excludente, né? Do mundo subterrâneo no Brasil, naquela pesquisa que eu fiz, que eu li, era 1,7 trilhões de reais, que equivalia ao produto interno bruto da Suécia, um país da Europa. Imagine a importância, o poder dessa economia, né, raiz, vamos chamar aqui, não subterrânea, mas raiz, por isso que gostei da raiz, que é o que eu faço, que nós estamos fazendo aqui na associação juntos, Sim. acolhendo, né, as pessoas, acolhendo exatamente as pessoas que estão informais, mas mais do que trazendo para simples formalidade, para dizer que está pagando imposto, é a dignidade da pessoa humana, é a transformação dela, da pessoa, né, é o pensamento que a gente pode mais, que a gente consegue ser todos melhores de um país melhor. E é isso que é bacana. Então, eu gosto muito, sempre é enriquecedor para mim, porque eu tenho certeza absoluta que com a audiência que você promove, com as pessoas enxergando essa união, essa vontade, mostrando, pô, a casa de
de empresários bicentenária, 213 anos. Mas quando você vai para a história dessa casa, mesmo sendo uma casa que a gente tem que olhar e ver como história, e dizendo, bom, mas aqui também foi a escrava que naquela época os comerciantes escravizavam, vendiam pessoas escravos. É verdade, mas é a história. A gente não pode nunca deixar de enxergar a vida como ela é, a história como ela é, e o presente como ela é, e para onde a gente quer ir. E é isso que faz a diferença, né? Então, 1888, em compensação, a gente ainda era, ou seja, nós que morávamos aqui, não tínhamos o direito democrático de votar, não tinha a fração ideal do poder que o 88 nos deu. A gente não. A gente aqui era ainda o império. Esse império, que a princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea, que deu uma liberdade, que essa liberdade é como a gente faz, que é a liberdade que eu critico hoje também. Como é que você pode dizer que tem uma Constituição de 88 dizendo que todos somos iguais, que temos direito à educação pública e saúde pública, se você não informa, se você não prepara, se você dar a essas pessoas esse diploma de cidadão sem o preparar para entender quais são os seus direitos, quais foram as suas conquistas, o que é ser cidadão, qual é a capacidade, qual foi a educação sobre a inteligência cidadã que a gente deu às pessoas, né? Então não adianta eu chegar para trás e dizer assim, vocês são livres. Oh, é como pegasse um leão, deixasse ele ali enjaulado a vida toda, aí depois chegasse a abrir essa jaula e dissesse, irmão, pode ir embora, ele vai voltar, sentar na sua frente, vai ficar esperando você dar comida para ele, compadre, que ele ficou o tempo todo sem saber caçar. É essa liberdade que eu estou falando. Eu acho que talvez até um exemplo muito ruim, muito brabo, muito violento, talvez. Mas eu estou querendo mostrar em relação ao despertar dos nossos direitos constitucionais. É isso que eu queria colocar. Então, a gente saber que 2024 estamos juntos, mas nós somos, desde antes disso, a Constituição anterior a isso, mas 88, pelo menos, ela garante a igualdade, ela garante que somos todos cidadãos brasileiros. Nós vivemos dentro de um mesmo território, que nós temos um passaporte que é igual. E se a gente estiver na faixa de Gaza, pode ser onde for, e as bombas começarem a explodir na nossa cabeça, a gente tem um lugar para dizer, pá, me repatrie, eu quero voltar para minha terra, eu quero voltar para o meu país, eu quero voltar para o Brasil. É isso que eu gosto da nossa conversa, não é nem uma pergunta, é mais uma informação minha. A troca como a gente faz, papo que a gente faz sempre, né, Márcio? Sim, verdade. Acho que é... A gente fala, o bom, Paulo, a gente fala de economia, né? E você falou coisa importante, que as pessoas que moram em favela, elas não enxergam que elas contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Muito. E aí, você trouxe os dados aí, juntando Mas favelas, por que você acha que não periferias. enxergam? É por conta da visibilidade. É mais fácil você falar de crime, de coisas ruins, do que de coisas positivas. Boa, Porque você condiciona a pessoa sempre a pensar que ela é incompetente, que ela não serve. Ver a pessoa como um problema. Isso é condicionar a pessoa. Mas quando a gente está virando a chave, por exemplo, a ACB está lá no subúrbio junto com a CUFA, também está no subúrbio ferroviário, está empoderando pessoas e mostrando que elas são competentes e capazes e que não são só mais uma pessoa. Você pega uma mulher, como a gente viu no vídeo lá do Massup, que ela fala, a partir de hoje, eu sou, ela não sabia quem ela era. Ela sabe quem ela é hoje. A dignidade humana. Entendeu? Paulo Então, assim, fala tanto. só as favelas, ela movimenta a economia de 200 bilhões por ano. É dados do Instituto Locomotiva e Data Favela. Então, ela movimenta a economia de 200 bilhões por ano. A favela tem 17 milhões de pessoas, o IBGE mostrou 16 milhões de pessoas. E se fosse um estado, em economia, seria o sexto maior do Brasil. E são 14 mil favelas em todo o Brasil. E a CUFA dá 5 mil. 8,1% não é isso? E só a CUFA está em 5 mil favelas. Imagine. Só a CUFA está presente em 5 mil favelas. Então, 5 mil? Só a CUFA, fora as outras instituições. Olha. Que potência, então, a gente importância. Tá vendo, e a CUFA criou, junto com o poder, com alguns parlamentares, a Frente Parlamentar em Defesa da Favela. Criamos isso. Boa. Parlamentar em Defesa da Favela. Então a gente tem que. A favela tem voz, tem vez. 41% de pessoas que moram em favela, a gente tem que aprender a votar e a cobrar pelo voto. A gente fala de economia assim na favela. Porque quando é algo ruim é favela. Quando é algo bom era comunidade. Então as pessoas ficam confusas. Ou é favela ou é comunidade. Quando algo bom era comunidade, algo ruim era favela. Então, assim, esses dados de falar dessa economia, parceiros, grandes parceiros que a gente leva para a favela também. A gente vai ter uma ação lá em Itacaranha, porque a dengue aumentou muito naquela região ali, com a obra, os matos. E a CUFA tem uma parceria com uma empresa chamada SBP, de inseticida. A gente vai estar entregando lá os moradores, contratamos os moradores da comunidade e eles vão fazer intervenções da sua própria comunidade, pago pela empresa privada. O SBP está indo lá com os produtos, vai entregar aos moradores repelente, inseticida, SBP. Aquele de inseticida. A gente vai entregar repelente de tomada, repelente de corporal, inseticida, cadastrar e falar sobre dengue e uma equipe de limpeza.
É uma empresa Massa. privada, juntou É. com a ONG e vamos fazer intervenção. Não está só esperando para o poder público. Podemos fazer todos juntos. É o que a gente faz aqui na CB. Você trouxe uma coisa interessante que é a casa. Vem para essa casa aqui. Eu, com o meu me preto, meus ancestrais aqui foram escravizados, mas a gente está vindo mudando, virando a chave. Exatamente. Estou aqui nesse espaço como convidado, falando de potência, de potencialidades, empoderando e transmitindo e sendo uma voz nesse lugar. Então, é daqui para frente como é que vamos fazer para Boa, meu irmão. a gente ressignificar esse lugar. A Boa, gente já está velho. fazendo. Trouxemos aqui na ACB o lançamento da Expo Favela Innovation. Então a gente veio Márcio e o povo da favela. Isso aí. Sabe, que olhava pela frente e pensava que não podia entrar aqui, mas não tem a placa proibida entrar. É isso aí, Márcio. É porque não conhece a história. Isso bem, irmão. A gente precisa entender, e a CUFA é isso, é a ponte para conectar. Porque a gente vai esperar que a mídia fale por nós. Nós temos voz. E quando a gente tem acesso, A gente traz. faz a Agora- mídia também, a gente constrói a mídia também, né? Isso. Eu acho, é uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para você da questão da semana que você falou da CUFA, mas antes disso eu queria tocar num assunto muito delicado, mas eu acho que a gente tem que enfrentar ele. Como eu disse, a gente tem que enfrentar os assuntos delicados também. Nessa eleição agora de prefeitos, eu vi reportagens, pessoas falando, e até na televisão, no próprias campanhas e discussões, a influência do crime organizado nas eleições e em taxas, cobranças, pedágios para se entrar nos bairros, né? Autorização. Vamos falar das favelas, como você coloca, que eu não sei ainda qual é o bairro que é periférico, o que é favela realmente, o que é a diferença. Eu quero até que você fale isso para mim melhor, para me explicar Sim. e explicar às pessoas que estão me vendo. Qual é a diferença? Como é que você quando é que você diz aqui é favela e aqui não é favela? Depois a gente fala sobre, mas bem. Mas não deixa de esquecer essa pergunta, não. São duas. Uma ele vai fazer a campanha da coisa e a outra segunda Não, fique é o que é tranquilo. favela, que não é para ele me explicar. Tá. Mas veja bem, dos bairros periféricos, ele ia lá e tal, vou dar exemplo para vocês. Bairros como aqui próximo, agora na Camaçari, agora nos bairros aqui de Salvador, e houve essa discussão muito em municípios, no Brasil inteiro, todo mundo reclamou. São Paulo, aquela disputa do segundo turno lá, com o pessoal discutindo e falando sobre a mesma coisa, sobre a influência e a dificuldade de ser político hoje, candidato hoje, e a influência do crime organizado e dos valores que se cobram pedágio para se entrar na favela, para se falar na favela. Como é que a CUFA, como é que vocês enxergam, existe, não existe? Como a gente pode falar disso? O que é que você pode nos orientar ou nos falar como realmente acontece isso? Para que a gente possa entender. Ótima pergunta. E acho que, acima de tudo, quando a CUFA, a gente está em 5 mil favelas, né? 5 mil favelas é um universo plural e que tem várias pessoas com visão política diferente, religiosa diferente, simpatizantes ou não do submundo do que a gente está falando aqui agora. Só que a CUFA nunca teve nenhum problema com dessa área aí. Por quê? A gente respeita as pessoas que estão ali naquele território, a gente não participa do processo eleitoral. As pessoas que a gente ajuda é livre para votar em candidato que ela se identifique. Você que nem a gente, é suprapartidária. Isso. Nós temos uma fração ideal desse poder, somos cidadãos brasileiros e sabemos que o poder é nosso e as nossas pautas elas são de nação, de Estado Exatamente. e não de partidos políticos. Vamos lá. Por isso a gente precisa conversar com o governador e com o prefeito da cidade que a gente estiver atuando. E quando a gente fala de entrar nesse território, e as pessoas perguntam como é que a gente consegue fazer esses trabalhos em várias favelas diferentes, só em Salvador saíram dados aí recentemente, um Atlas, que tem 21 facções, eu nem sabia, pensei que tinha 7, tem 21 facções em Salvador. 21. Ou na Bahia, no estado da Bahia. Na Bahia. Na Bahia, 21 facções, eu tenho um susto. Eu tava imaginando Tomara que só tenham 7. Eu escutando as pessoas falando, eu pensava que tinha 7, no máximo, que achava muito também. Mas falou que tem 21 facções aí, a gente não tem esses dados também, que a gente não tem, faz certo. parte desse processo, mas a gente é muito respeitado nesses territórios, Que porque bom. a gente respeita quem tá lá. A gente não interfere na vida das pessoas no sentido de proibir ou de Será que a interferir. credibilidade que vocês têm? Eu acredito que sim. O respeito e a credibilidade, porque a gente entra no espaço respeitando quem está naquele lugar. Eu moro em um bairro periférico de Salvador chamado São Caetano, e eu entro em qualquer outro bairro de Salvador e nunca fui abordado por ninguém. Isso há 20 anos eu faço isso. Então, nunca fui abordado por ninguém de forma ruim, e nem os meus foram também. Então, por conta do respeito que a gente tem
e que para com quem está naquele território. A gente não, eu sempre, o Márcio não sai da casa dele para ir salvar alguém na favela. Eu vou naquele lugar fortalecer, empoderar quem mora ali para estar junto comigo fazendo as ações. Então eu não vou lá ser o herói, eu vou lá ativar os heróis que ali estão já. Bom, Então, que é maravilha, importante. parabéns. Ativar os heróis que ali estão. Já estão Maravilha, lá. adorei essa aí, viu? Porque tem pessoas, instituições que acham que vai salvar as pessoas. A gente não faz isso. A gente Boa. vai lá fortalecer, empoderar quem já está ali. Maravilha. Porque uma mulher, uma mãe solo, que está naquele território, sem emprego, mantendo a alimentação e educação do seu filho, ela já é uma heroína. Só que muitas vezes ela não sabe dessa ativação. O Marsup é um exemplo disso, que vocês ativaram aquela mulher, que ela já tinha aquilo dentro dela. É isso aí. Ela só não sabia, vocês foram lá e ativaram. Talento elas têm demais. Exatamente. Então, assim, isso que a gente faz, por isso que a gente não tem problema em lugar nenhum. São Paulo é uma coisa, Rio é outra, Salvador, Bahia é outra, e a gente está em todos os lugares. Então, a gente não tem problema porque a gente respeita muito quem está no território e a gente trabalha com as pessoas do território. Então, é por isso o respeito. A gente pode combater isso trazendo a educação, com a primeira infância, trabalhando pela infância ali. É a partir daí que a gente vai, de fato, mudar. Porque o que mudou minha vida foi a educação. Pô, meu irmão. O que não fez eu ser mais um na estatística foi a educação. E eu não gostava de estudar. A escola não era atrativa como é hoje, com tecnologia, com um monte de informação. Mas se não fosse a educação, hoje eu não estaria nessa mesa aqui falando. Eu seria mais um na estatística, porque aí no Salvador nasce mais meninos, aos 15 anos tem mais meninas. Por que será? Por que será? Isso é dados também. Então, assim, porque nasce mais meninos em Salvador, mas aos 15 anos existe mais meninas. O que é que está acontecendo com nossos meninos? Índice de criminalidade, né? Isso que eu ia questionar, pegando esse gancho, que o índice de criminalidade nas favelas também é alto, né? E aí eu gostaria que você falasse a respeito disso e falasse também em relação às favelas de Salvador e também, por exemplo, comparando ao do Rio de Janeiro, qual é o que você acha a diferença? A Rocinha, que é uma favela no Rio, que é muito conhecida, que tem até turismo, as casas são super, até um padrão alto, né? São bem caras também na Rocinha. E aqui em Salvador, nós temos Pernambués e Tancredo Neves e Veracruz, que estão as favelas top 20 das maiores favelas do Brasil. Eu gostaria que você falasse para a gente saber, né, Paulo, um pouco a respeito das favelas aqui na capital baiana, já que 41,1% da população vive em favelas, e a respeito da dignidade humana que Paulo sempre fala isso em relação às favelas e também do preconceito. Se há muito preconceito quando alguém fala, eu sou da favela tal, eu sou de que a gente sabe que existe, se você acha que está melhorando, qual a sua opinião em relação a isso? Ótima pergunta. Sobre os lugares, né, as pessoas aqui na Bahia, como a gente contou a gênese da história da favela, né, mas infelizmente ainda o povo baiano não conhece sua própria história. São Paulo, Rio, Brasília, Rio Grande do Sul que eu tive 15 estados e lá, até o Paraná tem projeto lá com a usina Itaipu, fez com a CUFA, de 26 milhões de reais para a favela. Aí a gente pensa assim, mas Paraná tem favela? Tem. Tem, eu tive agora. E aí, assim, porque a Bahia tem, Salvador tem 41% de favela, a gente não tem um projeto de 1 milhão com a CUFA aqui para estar atendendo. Boa. Lá foram 26 milhões que a usina Itaipu fez. E aqui na Bahia, eu desafio aqui, qual o poder público tem um projeto aqui a longo prazo com a CUFA para atender essas favelas? Que a CUFA é uma instituição nacional e internacional, estamos em 50 países também, não é só no Brasil, temos a CUFA Global. E a gente tem nos estados, no Rio Grande do Sul, a CUFA está lá lado a lado com o poder público reconstruindo o estado. Então, porque o estado entendeu que é importante estar junto com o terceiro setor, as empresas privadas, para ressignificar o território, empoderar, porque quando você está levando educação, levando qualidade de vida e dando oportunidade de trabalho, emprego e renda, aquele pessoal vai ser contribuinte para o próprio estado. Vai voltar, tudo volta. Se eu ganho R$1.000, eu vou comprar, vai voltar imposto. Então a gente tem que investir. É investimento, não se faz revolução sem dinheiro, tem que ter dinheiro. Boa. Tudo é com dinheiro, só se faz revolução com dinheiro. A gente só vai aumentar a capacidade de contribuição das pessoas investindo. Exemplo, é importante a gente fazer o subúrbio ferroviário, como pegar um case nosso que a gente está lá atuando diretamente. O Estado está fazendo a parte da mobilidade com o VLT e a Prefeitura com o Manandendê. Então, e nós estamos lá com o terceiro setor, a empresa privada também atuando. Mas pensando, a gente fala da fundação da cidade de Salvador, aquele território alimentou o Brasil. Onde descobriu o petróleo no Brasil? Foi, exatamente. A indústria têxtil foi onde? Primeiro hidroporto do Brasil, La Ribeira.
Por que a gente esqueceu daquele lugar? É isso aí. Por quê? Era ruim? Porque serviu o Brasil, hoje não serve mais? Para mim, Ribeira é um dos lugares mais lindos aqui de Então, Salvador. assim, precisa revitalizar, apoderar e mostrar às pessoas que ninguém é coitadinho. Eu Só até precisa questionei o arquiteto cativar, porque né? Mas eu só quero cresceu para Paralela e não por lá. Desculpa, Mas Paulo. eu quero dizer o seguinte, que em relação ao projeto Marsúpio, da empoderamento não é só de mulheres, né? São todo cidadão poderá. A gente está focado no empresário raiz que a gente falou aqui, por isso que nós gostamos de Isso, falar disso, que é uma troca. A gente vai trocando a cultura sem certeza. perceber, né? A gente vai trocando termos sem perceber, e é ótimo. Que é o empresário raiz ao contrário. Eu quero dizer a você o seguinte, contrário não. Reforço o que você disse. Nossa parceria tem que ser nacional, tem que ser no Brasil inteiro. E digo mais, a gente não precisa só esperar o governo, não. Eu tenho procurado, sim, tenho procurado, que eu acho que é um programa de governo, é um programa nosso, de Estado, como eu falo. Mas veja bem, nós temos as empresas também privadas investindo, por exemplo, né, preocupado com ESG, procurado, eu tenho que falar isso com muito cuidado, porque quando eu sempre digo pensar, pensar no bem-estar efetivo da sociedade, ele tem a ver com o que a gente pensa, com nossa ideia. Então, é somar forças. Então, ESG, Pacto Global, as 17 ODS. Mas é importante chamar, como você falou, que você disse que as pessoas não conhecem a nossa história, a pessoa não conhece a nossa Constituição Federal. Eu fiz um trabalho na Fundação Paulo Cavalcante, na Cidadania, olhando, pedindo ajuda até às pessoas que são maravilhosas e ajudam a gente também. E a gente identificou um quadrozinho em que todas as 17 ODS têm a nossa justificativa, fundamentação jurídica da Constituição Federal Brasileira. E mais do que isso, na função social da empresa também está todas as ODS na função social, na justificativa de um pedido de recuperação judicial, por exemplo. Olha que interessante. Nós não precisamos olhar para fora, para olhar a ONU fazendo a ODS, para entrar no Brasil, que há 36 anos já tinha feito isso, já tinha previsto isso, já estava todas as ODS, todas, na nossa Constituição Federal. Então, o que a gente fez? Pegou cada uma daquelas quadrinhos e botou embaixo a fundamentação de cada um daquelas ODS. Olha que interessante. ISG, beleza. Que eu já falei, fundos internacionais vão aplicar nas empresas que estão na Bolsa de Valores. Nós temos pouquíssimas empresas na Bolsa de Valores. A gente já conversou sobre isso, nós dois já conversamos sobre isso. Então, veja bem o que é que eu quero colocar: o seguinte, esse mesmo empoderamento, essa educação que você falou, como você falou, eu fiquei felicíssimo, porque é o que eu acredito também. Informação, educação cidadã, inteligência cidadã. É esse desenvolvimento e nossa história, nossa Constituição, que vai transformar. E eu tenho certeza absoluta que quando essas empresas, todas que estão investindo esse dinheiro, várias delas, estão fazendo trabalhos espetaculares, começarem a entender, peraí, não estou dizendo de novo, pelo amor de Deus, que plantar árvore não é importante. Não estou dizendo de novo que cuidar do meio ambiente, do aquecimento não é importante. Mas já bem, mas antes de tudo isso, existe a dignidade da pessoa humana. Exatamente a questão da inteligência cidadã, para se entender como cidadão, ter orgulho, autoestima cidadã e pessoal. E isso a gente só vai dar ao cidadão. Quando você fala, quando você fala, eu tenho 54,7% de informais. Aonde estão esses informais? Em todos os lugares. Aonde eles moram, né? Olha a diferença. Porque o informal vai estar no lugar onde tem gente para ele vender as coisas dele, ele quer vender os produtos dele, os serviços dele, óbvio. Não estou dizendo que nas favelas não tem um mercado, como a gente já falou, trilionário. Eu estou dizendo apenas que nós estamos em todos os lugares. Então, é essa visão, é o despertar para enxergar isso. E aí sim, não existe projeto de governo do Brasil mais importante do que resolver a dignidade humana e empoderar os próprios brasileiros, principalmente a sua maioria. 54% são informais, nós somos minoria. Você tem 40 e poucos por cento que moram, que você falou, nas favelas, que já moram lá, mas isso não quer dizer que o resto, que mesmo que não esteja na favela, como você falou, o prédio que caiu foi de 3 andares. Não, prédio de 3 andares, o cara dizer que o cara construiu um prédio de 3 andares, dizer que esse camarada é pobre ou está em vulnerabilidade, não é, mas ele fez o prédio lá. Se academia, padaria, tem tudo. Padaria tem tudo, tem
tudo. Então, o que a gente tem que enfrentar, como eu digo a você, nós temos uma mania, cultura equivocada de discutir assuntos de minoria o tempo todo. A gente tem uma discussão de querer, agora mesmo, nós estamos vivendo esse momento, vamos lá, da jornada de trabalho. Ah, mas o mundo está discutindo jornada de trabalho. O mundo está discutindo jornada de trabalho. Isso não quer dizer, veja bem que eu estou dizendo a você, que a gente não tenha. Não estou dizendo que não vai se discutir tudo, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho esse cuidado, porque as pessoas podem pegar e dizer assim, Paulo está dizendo. Eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é o seguinte: minoria, na Bahia, por exemplo, tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. Essa discussão do jornal de trabalho é para quem tem carteira assinada, para o funcionário público, para o Estado, município e para as empresas privadas. Mas veja bem, eu quero ver como é que você vai dizer a essas pessoas que estão aí se acordando de manhã cedo, se virando, como essas mulheres do que nós falamos lá do nosso marsúpio e de que nós estamos falando aqui, que vai dizer, não, eu agora vou parar de trabalhar porque agora minha jornada de trabalho já foi, eu vou. Gente, existe questões que precisam ser vistas, discutidas. A maioria do nosso povo brasileiro ainda precisa primeiro sair dessa necessidade, dessa vulnerabilidade, tanto a educação quanto a eficiência, saúde pública sem eficiência, segurança pública sem eficiência. Nós precisamos encarar isso, e essas são as pautas que eu me identifico demais. Eu adoro mesmo, gosto, eu acho que tem um parceiro, eu fui agora lá de São Paulo, estou falando muito, Fernando, desculpa, mas eu fui para São Paulo agora falar com a Confederação das Associações Comerciais de todo o Brasil, são 2.000 e tantas associações. Maravilha, 27 federações. Vamos falar sobre como é que a gente transforma o Brasil. Falamos sobre os 800, Ana Cláudia Cotaide, ela coordena 800 conselhos de mulheres no Brasil. Bom. Você tem 5.000 favelas, você tem um trabalho espetacular. Veja, quando a gente conseguir coordenar essas ações, essas boas ações, eu tenho vários, como você falou, vários, de todos os lugares, todo mundo fazendo isso, eu quero ver se a gente não transforma esse país rápido. Não precisa passar muito tempo, não. Basta as ações, Márcio, como a que vocês vêm fazendo, a que você vem fazendo pessoalmente. Viu, Fernando? Desculpa, me empolgo. Eu gosto do cara pra caramba. Aí quando ele fala, me empolga pra caramba. Mas desculpa, fala, Fernando, você ia falar outra coisa. Você estava no negócio do crime, parece. Eu tinha outra pergunta que eu queria fazer também. Eu perguntei a respeito da criminalização, que há uma criminalização muito, né, alta nas favelas, e eu também quero saber a respeito da desigualdade social. A gente sabe que a desigualdade social no Brasil, ela é multifacetada, né? É a desigualdade econômica, cultural, é a desigualdade em um todo. E aí o meu questionamento em relação a isso é como a CUFA faz para ajudar a população que vive na favela, já que há uma exclusão social, há uma exclusão também de gênero, há uma exclusão racial. Como vocês conseguem melhorar e dar essa dignidade à população que vive lá? E como Paulo sempre diz, ter o sentimento de pertencimento. Porque quando tem o sentimento de pertencimento, melhora a autoestima. E até como a gente se vê, é como as pessoas nos veem. Então há uma melhoria. Como vocês fazem isso? Muito boa pergunta. Quando a gente fala desse contexto todo aí, resumindo, a gente começou a falar sobre isso, a escola me salvou, né? A escola me salvou. Por mais que as pessoas tenham problemas, e eu conheço muita gente também que teve situação de passar fome na vida, mas nunca deixou de estudar, ao final dos estudos, alimentava a família. Eu acho que a educação, o professor precisa ser bem remunerado, a escola tem que ser uma alimentação digna para quem está estudando na escola pública, quando serve alimentação de verdade, de qualidade. Se a gente alimenta bem o corpo, alimenta bem a alma e a mente, com certeza o resultado disso vai ser outro. A diferença de um menino de favela que vai para a escola onde o pai é alcoólatra ou usuário de drogas para aprender é muito diferente de um outro menino que tem pai e mãe, que vive outra vida. Para um menino que a mãe está desempregada, que não sabe se vai almoçar ou jantar, e só tomou café para ir para a escola, o nível de aprendizado desse menino é diferente dos outros.
dessa menina. Então, isso impacta. Quando a gente fala de escola, de educação, a gente está falando da vida. Porque ir para a escola com fome para aprender é uma coisa, ir para a escola alimentado é outra. Então, a alimentação e a educação, Claro. ela transforma. A gente tem que pensar muito nisso. Eu estou vendo que está tendo os restaurantes populares dentro das comunidades periféricas. Isso é muito positivo. Que Muito. temos mais Parabéns. restaurantes populares. Aqui no comércio faz fila 9 da manhã, tem fila aí grande. É dizer que as pessoas não estão com fome? Estão com fome ainda. No Brasil tem ainda 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. E a gente desperdiça muito alimento. Então, quando a gente. A educação, acredito muito na educação. Sou defensor, sou assistente social de formação, mas, como eu falei, se não fosse a escola hoje, eu não estaria aqui. Só que a gente tem que pensar em quem está indo para a escola também. Boa. Porque se ele está indo a violência doméstica também aumenta muito pelas mulheres, sofrem muito violência doméstica, né? E as crianças também, consequentemente, o número de abusos, isso tudo impacta na educação. E aí vem o universo paralelo, que oferece mais coisas, facilidade, mas também a vida ceifada muito rápido. Já perdi muitos jovens, muitos alunos do projeto social, porque ele prefere o caminho mais fácil, mais fácil. Realmente, se a gente falar que não dá dinheiro, dá dinheiro. Mas a vida, 2 anos acredito que é o máximo que ele pode. A expectativa de vida é né? muito rápida. Por isso que nasce mais meninos e tem mais meninas, por conta dessa rapidez da vida ceifada. Aí você citou a música de Márcio Vitor Pissirico. E tem uma música que a gente falou da história daqui desse lugar, e da fundação do Brasil, da Carta Magna, que a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso. Por isso que faz tanta educação. Se a gente não entender os nossos direitos, a gente não tem como exigir nada. Questioná-lo. As políticas públicas já existem. Já existem as políticas públicas, mas não existe. Mas quem vai fazer elas efetivarem se a gente não conhece? Exatamente. Tem que conhecer a Carta Magna, escolher as políticas públicas que já foram para poder Educação. estar cobrando de quem está na função da efetivação das políticas públicas, porque na hora do voto a gente falava, você falou que tem isso, mas como é que está isso? Cobrar, a população nem cobrar, começar a cobrar. E aí o que acontece? A música 14 de Maio foi composta por Jorge Portugal, em memória, 14 de Maio, e o cantor Lazo Matumbi. E ela tem um trecho assim, ó, no dia 14 de maio, um dia após a abolição da escravatura, no dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela. Pensando um dia descer, eu nunca desci. Só esse trecho aí já diz o que aconteceu no dia 14 de maio. Que a gente fala no dia 13. Foi liberto no dia 13. E o dia 14? Aí ele fala no texto da música, um dia com fome, porque ele era escravizado, ele passava fome, mas comia. No outro não tinha o que comer, porque ele não era mais escravo, não tinha dono. É igual você ter um cachorro. Você alimenta seu cachorro, que você tem um dono. O cachorro da rua não tem dono. Então no dia 14, ele não tinha o que comer. No dia 13, o dono ainda dava alimentação. No dia 14, quem dava? O leão que eu falei Entendeu? aqui do Souto. Então, assim, a música 14 de maio, ela retrata muito essa coisa da favela, do De quem é essa povo, música? Lazo Matumbi e Jorge Portugal. 14 já de maio. reconheci. Essa música, se você não se emocionar, porque ela tem a ver com nossa história, a música contemporânea, mas fala do nosso passado, nossa história, e fala desse contexto de favela, entendeu? E é muito boa essa música, é um estudo, é muito boa, porque assim a gente fala assim, reflexo, bora investir na educação. A empresa privada é aberta aqui, exemplo, a gente está aqui várias vezes com vocês aqui. A Expo Favela Innovation, a ACB estava lá, e a UniACB junto, toda a equipe, viu o número de empresas privadas que nos apoiaram, levando. Porque se a favela não fosse interessante, não existia Expo Favela. Claro, Entendeu? claro. Então, assim, a gente se conecta ali. Agora vai ter no Expo Center Norte. A gente fazia no Sheraton da BTC, a etapa nacional. Ficou pequeno o Sheraton. A gente está fazendo no Expo Center Norte. Maravilha. Então, agora mesmo nós temos a mulher de Valéria, mãe solo, o filho PCD, foi selecionada com a CUFA, está no Web Summit em Portugal. É uma startup em Valéria, da favela. Maravilha. É uma mãe solo, uma senhora mais de 50 anos de idade. Maravilha. Ela está lá representando a Bahia. Que maravilha. Entendeu? Então, assim, são essas pessoas que a CUFA vai conectar. A gente não ensinou ela a fazer startup. A gente não ensinou ela a empreender. A gente só conectou ela com quem podia investir. E ela está lá em Portugal. A gente tem uma parceria com o Sebrae, com o Banco do Nordeste. Já abriu mais de 20 bancos comunitários lá no subúrbio ferroviário. Foram mais de R$1 milhão em crédito amigo. Então, assim, se a favela não fosse interessante, a gente não estava fazendo trabalho junto. Movimento economia. Isso, movimento economia. A gente consegue também reduzir o número de violência contra a mulher, contra a criança, a criminalidade,
que a gente está investindo, só faz, como eu falei, só se faz revolução com dinheiro, né? Com cursinho, blá blá blá, blá blá blá, porque muita Boa. teoria vira blá blá blá. Paulo Freire já Investimento. falava isso. Teoria demais vira blá blá blá. E muita prática, ativismo. Tem que unir os dois. É. Então, eu ia aproveitar essa sua fala que foi muito boa, e é isso que eu falo, a gente precisa produzir riqueza, e eu defendo riqueza, todo mundo sabe disso, falei a vida toda, a gente precisa produzir. Ninguém dá o que não tem, ninguém doa para nosso projeto, como eu falei das irmãs do dia 28, nós estamos lançando aqui o projeto das doações, né, ou seja, para que a gente tenha um projeto de lei popular, onde a gente vai assinar esse projeto de lei popular, para que a gente, efetivamente, que as pessoas jurídicas, quando doarem, né, o seu dinheiro para contribuir com as Santas Casas, que seja abatido no seu imposto de renda 90% das suas doações. Quer dizer, não é justo que, como eu digo, né, ou seja, salvar vidas não tem preço. A solidariedade não pode ser tributada, porque você já pagou seus impostos tudo antes, e a Verdade. obrigação nossa, nós pagamos impostos para ter uma saúde pública eficiente. Se as Santas Casas, assim, o terceiro setor, contribuem com o SUS para atender as pessoas mais vulneráveis, e mesmo assim, as pessoas que já fizeram todas as suas obrigações tributárias e deveres, já pagam tudo. Depois, solidariamente, que a cidadania, exercendo sua cidadania mais profunda, que é ainda doar dinheiro para contribuir com o Estado, e contribuir com aquelas pessoas que estão precisando de mais serviço, como é que você tem que tributar de novo? Quer dizer, a gente precisa compreender melhor essa questão e fazer esse projeto de lei que passa por nós. É a democracia participativa, é o cidadão legislando, é a fração ideal do poder que emana do povo, da nossa Constituição, e no lá dizendo, eu me interesso pelo projeto de lei, eu quero fazer ele, eu quero participar, eu quero acompanhar ele no grande plataforma, eu quero fazer isso. E aí vem uma coisa que você colocou também, que eu achei importante, só para a gente lembrar disso, quando a gente vai falar de inteligência, que eu falo o tempo todo, inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência cidadã. Esse encontro dessas três inteligências é que desenvolve o cidadão consciente, que é todos nós podemos ser e temos o direito de ser cidadão consciente. Qual é a questão que eu coloco ao seguinte, aquilo que você falou. No momento em que você, assim como você falou da música maravilhosa, dia 14 de maio, ele desceu, ele não sabia, ele tinha informação. Se você pegar um ano depois, 1889, depois da Guerra do Paraguai lá e tal, Marechal Deodoro de Fonseca vem e fala assim, não, agora é uma república. Eu era a colônia, eu era o império, vamos saber disso. A gente saiu, a gente vem para o Brasil, né? É interessante, vou contar uma história para vocês também, que vocês não sabem, que eu descobri recentemente. Eu tenho, de um lado, né, uma mãe da minha avó, negra, casado com um português branco. Do outro lado, eu tenho um português casado com a Índia. Bacana, né? Índia, Lá do meu pai. Então, quando você vai saber da história da Índia, que o Albuquerque, o capitão, foi preso pelos índios e ficou com a olho, mas ele ia morrer. Aí tinha na tradição morrer, tinha que dormir com aquela índia lá, que era filho do cacique, ela interferiu e disse: não, não mata o cara, não, eu quero casar com ele e tal. Aí, casar, que tinha outro nome que davam lá. Dali nasceram os filhos e nasceu. Depois ela vira do nome dela, que era outro, que eu me esqueci o nome, eu perdoe, mas é porque eu soube há pouco tempo, a semana passada. Aí ela pegou um nome que vem o Arco Verde, né? Que é Arco Verde e tal, que engraçada a história. Aí quando você vai vendo essa mistura de tudo que você pode encontrar, os caras tinham 39 filhos, tinham filho com todo mundo, e a gente é isso, a gente é essa transformação maravilhosa que é o povo brasileiro. Mas eu quero dizer assim, em 89, voltando aqui, em 89 virou república. O que é que também, para a população, isso que não é só os escravos, eu estou falando para quem estava trabalhando, quem é que estava servindo, quem estava vendendo outra coisa, quem era escravo, quem não era, para aquele povo que vivia naquele território chamado Brasil. O que é o colônia, o que é império, o que é uma república? Aí você passa 100 anos, 1988, de novo, a Constituição maravilhosa, a Constituinte fez. Mas a população brasileira, como você acabou de dizer aqui, quem foi dizer para ele, olha, você agora tem poder de educação pública, tal, não, fizemos um planejamento, erradicar o analfabetismo, não tivemos sucesso com isso, nós aumentamos, nossos analfabetos funcionais também a gente tem. Então, quando a gente fala de educação, essa educação, a gente tem que entender que a gente está falando
Da fome, sim, com certeza, da saúde, com certeza, mas está falando dos direitos, da cidadania, de você entender o que é que lhe deram de direito, o que é que a gente conquistou, por que conquistamos, e a partir daí a gente vai transformar. Então, eu só quis fazer essa informação porque, às vezes, a gente fala muito de escolas espetaculares, estruturas maravilhosas, piscinas e maravilhoso, ar-condicionado, comida, alimentação 10, pelo amor de Deus, eu acho fantástico, estou batendo parabéns, adorando e dando parabéns a vocês todos que estão gerindo nosso estado, que gerindo nosso país e fazendo escolas fantásticas. 10. Tempo integral, tudo que a gente está falando aqui, está pensando e está pensando. O que eu estou dizendo aqui agora vem para dentro, agora vem o conteúdo, agora vem para nossos professores, aqueles que estão dando informação, que tipo de informação? Aí vem para nossa grade curricular escolar, o que é que a gente está dando de Constituição Federal Brasileira para os nossos alunos? Como é que ele está empoderando ele para entender os direitos que ele tem? Como é que ele está mostrando essas igualdades? Como é que ele está fazendo isso? Você para entender isso, Márcio? Não sei se você. Eu viajei demais, você pode dar uma cortada para acabar. O que eu estou querendo colocar é que a gente tem que transformar nosso país. Mas para transformar nosso país, primeiro que a gente tem que enxergar o país como ele é enxergar a maioria que nós temos. Aí o pessoal, às vezes, faz algumas coisas que eu estou até escrevendo sobre isso também, que eu vi no jornal, o cara colocou lá. A concentração de riqueza impede a diminuição da pobreza e da desigualdade. Eu acho isso de uma perversidade. Entendeu? Eu acho disso de uma perversidade. Como você falou, você acabou de dizer, não existe como a gente fazer alguma coisa sem dinheiro. Eu não posso fazer uma campanha sem dinheiro. Eu não posso entrar e sem contratar as pessoas. As pessoas precisam comer, precisam ganhar dinheiro. Então, quando você faz isso, você sempre está transferindo uma responsabilidade. Não sei se você está entendendo. É tirar de si a responsabilidade e em vez da gente se enxergar como responsável. É o que eu chamo sempre o erro responsável, o erro atitude, o transformador. Se a gente ficar sempre todo transformador, é assim, não é minha culpa. Não foi por causa de mim. Ou seja, não é a ineficiência do governamental na educação pública, na saúde pública, na segurança pública. Veja bem, eu não estou culpando os nossos gestores. Eu estou dizendo, a responsabilidade é sobre de todos nós, cidadãos brasileiros. Estou dizendo que nós, quando eu falo, vamos chamar dessa elite que eles querem colocar de elite, que eu também não gosto. Como eu falei do questão do povo e elite. Isso é separatista muito grande. Mas nós, que se chamar de elite, vai ser quem? Você é elite, que é intelectual, você pensa, você raciocina, você está fazendo alguma coisa e está fazendo certo. Eu sou. Todos os empresários que têm condições são. Apesar de dizer, mas Paulo, eu já faço muito, eu já estou aqui, meu irmão, eu já pago imposto, eu já emprego, eu já faço, acontece, eu tenho que suportar minha empresa. Essa carga tributária, Paulo, você ainda quer que eu vá olhar para os outros? Eu digo, quero, porque senão você vai morrer, vai ser assaltado, não vai ter para quem vender, você vai quebrar. Então, entenda por que eu quero. Porque é um direito seu, você tem que se entender, você não está, vá para a Constituição Federal. Então, a obrigação de todos nós. A democracia é feita através dos representantes e diretamente. Então, afastamento nosso afastamento das gestões públicas do nosso país levou à não construção do que nós pactuamos 36 anos atrás. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Você está dizendo, é por isso que eu vou dizer, não, Fernando, desculpa, mas eu gosto muito de Márcio, pessoalmente, pela capacidade, pelo pensamento dele, pela sinergia, até pela nossa energia, quando a gente bateu desde a primeira vez, pelas falas dele, pela essa busca de dizer, olha, eu estou buscando os talentos lá, não sou eu que vou salvar ninguém, não. Nós podemos transformar juntos nosso país, descobrirmos esse talento transformar, tá, como ele falou, orgulhoso, ele fala, a mulher está lá defendendo a gente, nós estamos construindo, isso nos dá orgulho. Então, é essa contribuição que eu queria colocar mais, mas assim, que é só para a gente ficar registrado esses nossos papos, para aproveitar essas oportunidades, como disse a você, de mostrar, olha, gente, a Associação Comercial da Bahia, ela não está, ela não é uma separação aí quando vem ricos, que nem são, como eu falei, ora, 96% são micro e pequenos empresários formais, empresário, quando você vira MEI e virou empresário, você mudou o que na sua vida? As pequenas empresas, as grandes empresas é 1%. E as bolsas de valores são 44, menos 400, 460. Veja como a gente precisa de mais. O que a gente precisa é pensar, poxa, que bom se nós tivéssemos um país onde a nossa a produção de riqueza, como o país tem no mundo, vamos comparar dessa forma.
Eu também não gosto muito de comparação assim, não. Eu quero comparação assim, mas vamos transformar o Brasil no lugar que a gente tem orgulho dele, que a gente todo mundo viva bem, viva com o suficiente. Não, vamos parar com essa coisa da desigualdade. Essa é a pergunta que você fez, Fernanda. Mas veja bem, nós não somos iguais, Fernanda. Nunca fomos iguais, Fernanda. A gente nunca vai ter uma sociedade perfeita, igual e perfeita. Isso não existe, nunca vai existir. Por que nunca vai existir? Se fosse existir, porque nós não somos iguais, as pessoas não são iguais. Sempre vai ter liderança, sempre vai ter alguém que vai querer servir alguém, sempre vai ter alguém que não vai querer viver a sua vida, é natural. Se fôssemos dessa forma, o mundo não teria justiça, poder judiciário, um código civil para ordenar nossas relações, um código penal e um código e prisões. Ah, a culpa é das prisões, porque botaram jovens muito cedo na prisão. A gente, de novo, não olha para cima. Cadê a educação para esse jovem não chegar lá? Mas se chegou na prisão, cadê as questões os códigos de adolescente e tal, separando os jovens inocentes da prisão? Se a gente não tem administração nem penitenciária, o nosso poder judiciário também ficou para trás. Se a gente, efetivamente, a gente equivocadamente, me desculpe, precisamos olhar a nossa vida como ela é e tratar as coisas mais importantes, macro. Não quer dizer que não trate todas, mas tem que olhar com a importância que ela tem, com um olhar crítico, com a capacidade analítica de entender o que é fake news. Quem tem que dizer que é fake news ou não, somos nós. Cada um de nós tem que ser o nosso própria censura. Eu não preciso, para deixar de acreditar em um canal de comunicação, que alguém diga para mim que foi. Não, eu não vou acreditar nesse cara, não vou mais seguir, não vou mais ouvir a informação de Fernanda Dourado na televisão dela, de fulano de tal, porque eles só são tendenciosos. Essa é a ideia, isso acontece com a educação, e é por isso que eu, de novo, vou repetir aqui. Adoro, acho que, honestamente, esse nosso papo de hoje, para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor, sem, pelo amor de Deus, não fiquem com ciúmes, vocês que já passaram por aqui, certo? Sabe, todos são enriquecedores, são muito bons, muito bacana, mas para o projeto Massup, para o projeto da Fundação Paulo Cavalcante, para o projeto de união e de melhoria do nosso país, da transformação do nosso país, eu fico muito alinhado com a CUFA, muito alinhado com você, Márcio, muito alinhado com esses princípios, porque eu acho que é assim que a gente vai fazer. E a gente vai conseguir, assim, sensibilizar os nossos representantes políticos, seja de qual for, de partido que for, para que a gente possa efetivamente entender que nós temos nossas pautas são importantes, mas essa que vocês falam e que nós estamos discutindo aqui, do acolhimento, efetivamente de encontrar, de ir lá, de conversar, de empoderar, de trazer a autoestima cidadã para o brasileiro e seu conhecimento e educação, para mim é a mais prioritária que o nosso país tem. Fala, Marco Fernandes, eu falo para Não, eu acho que quando eu falei da desigualdade, Paulo, eu falo da desigualdade em um todo, que é a desigualdade econômica, cultural e a desigualdade social. Eu não sei se você concorda comigo, Márcio, que quando a gente fala Eu aqui, acho a que o gente Márcio já está fala. também aí agoniado com o horário dele. Acho melhor você botar para ele É, falar da PUFA, falar só porque já tem 1 hora também. A gente vai colocar 30 minutos, e Márcio. e aí eu gostaria O de papo foi saber tão bom que eu já que preparei. Muito passou. bom, muito bom. E aí, quando eu falo, eu questiono isso, né, da desigualdade social, cultural e econômica, que eu acho que no Brasil é fortíssima e há uma discrepância muito grande. E como a CUFA faz para tentar ter uma melhoria? A gente sabe que, obviamente, não vai equiparar, não vai acabar a desigualdade. Eu acho que é muito utópico pensar dessa forma. Na minha concepção, eu não estou sendo aqui cética, entendeu, Paulo? Mas eu acho muito difícil. Eu gostaria de saber como a CUFA faz isso e como tenta buscar políticas públicas para dentro da favela, com a valorização cultural, a valorização de empreendedores, como você citou a menina do startup dentro, e como o Paulo sempre disse aqui, a respeito até dos empresários, de também ajudar socialmente. Que a gente já entrevistou aqui Luiz Mendonça, não foi, Paulo? Outros, e ele sempre fala isso dessa questão de ajudar. Como vocês fazem essa ligação? Como vocês interligam? Boa pergunta. O que a gente vem fazendo hoje, junto aos poderes públicos, né? A gente fala de governo federal, estadual, municipal, e os empresários, a CUFA, com um grande ponte
que a gente somos só a ponte, né, da articulação. Dá um exemplo, lá no subúrbio ferroviário, em Coutos, tem um espaço chamado Subúrbio 360, que é o contraturno das crianças. Só. Um espaço que tem auditório climatizado com bastante lugares, 4 camarins, tem sala de curso climatizada. Isso é o município que administra. A gente teve um projeto nacional com a Caixa Econômica chamado Mulheres de Favela, para formar, capacitar essas mulheres nessa área aí, área empreendedora, tanto com marketing digital, com incentivo ao crédito e com as áreas que têm a relação com a Bahia, tipo transista, maquiagem, design de sobrancelhas. Aí juntamos todos os nossos parceiros e fomos para esse espaço. 45 dias de uma trilha de formação. Entendi. E nessa trilha, ao final, foram 2.600 mulheres certificadas. Era só para mulheres de favela. E aí, o espaço, a gente conseguiu trazer o governo federal, Nossa, o governo estadual e o município. ótimo. Eles não sentaram os três para fazer um projeto. Nós fomos a ponte. E ainda trouxemos o público beneficiário. A gente não tirou o público de onde eles moravam para ir para o espaço. A gente levou para onde eles estão. E elas estão. E criamos um espaço que é muito importante, que a gente está fazendo curso para as mulheres, uma área kids. Por quê? Elas têm que tomar conta dos seus filhos. Isso Muitas aí. mulheres deixam de trabalhar, de estudar ou de se capacitar por conta não tem com que deixar os filhos. Então a gente teve que criar. Só que tinha um contrato, tinha que contratar pessoas. A gente não trouxe pessoas de fora, buscou na própria comunidade essas pessoas para tais funções. Então a gente contratou também as pessoas da própria comunidade, que sabiam receber, olhar nos olhos do seu par e dos seus Claro. iguais. Porque quando a gente vai para um lugar, a gente contrata pessoas de fora para ganhar um dinheiro dentro da comunidade do outro. Agora a gente vai começar uma ação sábado, a gente contratou 22 pessoas daquela comunidade. Então é por isso que a gente tem um respaldo também Boa. desse território. A gente não está tirando deles, a gente está levando para eles. Agora na Bahia, quando contrata alguém de fora, né? Pô, a gente tem É uma várias festas. desvalorização, né? Grandes festas que nós temos aqui, a gente não tem mão de obra aqui. Boa. É. Então, assim, a gente faz o quê? A gente faz o caminho. Vamos fazer ação com determinada empresa e vamos fazer. O outro exemplo, que você falou com a Fatua, é Midias Branco, uma empresa que atua ali no Porto, né? Em Aratu. Mídia Branca, grande Com empresa. biscoitos. Aí a gente tem, desde a pandemia, uma parceria com a Midias Branco, com biscoitos, bolachas, que eles dão para a CUFA fazer para as crianças na favela. Só que eles têm uma meta, né? Lá dentro do SG deles, de capacitar pessoas na área de gastronomia e empreendedorismo. E juntamos com eles. Todo mês a CUFA, junto com a Midias Branco, forma um grupo de 50 pessoas na área de empreendedorismo. Todos os meses, Maravilha. 50 pessoas. Sabia disso, não. Então a Midias Branco não só pensa em vender biscoito, ela está devolvendo para o Boa. território o que eles estão ganhando. Parabéns a Então, Mídia Branco. E aí, a grande trabalho. parceira da CUFA hoje, a gente conseguiu fazer essa parceria aqui na Bahia. Estamos fazendo Eu também. nem sei se ela é nossa sócia, mas se não sou, eu vou trazer ela para aqui para A gente está fazendo também Paraíba, fizemos Paraíba, Piauí, São Paulo, com a Midias Branco. A gente não só está na Bahia, a gente conseguiu ir para outros estados. Uma grande iniciativa. A gente consome o produto deles, eles dão para a gente e também investe para a transformação da vida daquelas pessoas. Meu amigo, vamos lá, que eu tomei o seu tempo, desculpe, mas eu queria que você Muito aproveitasse aí a sua câmara e falasse tudo que você tinha que falar para o seu público. O público é nosso, né, para nosso país, mas o que é que você quer dizer? O que é que você diz? Fique à vontade aí. Primeiro, agradecer pelo esse espaço aqui mais uma vez, né? A gente está, minha voz sendo ecoada aqui. Eu não estou aqui apenas como Márcio Lima, eu estou aqui representando mais de 16 milhões de pessoas no Brasil que vivem e moram nas favelas. Só dentro da CUFA, né? A gente está em 5 mil favelas aqui no Brasil. Então, eu sou a voz também desses 5 mil territórios que a gente está presente e dizer que só assim a gente consegue mudar e transformar quando a gente dá as mãos com as empresas privadas, com o terceiro setor e trazendo o poder público, e aí juntos a gente consegue avançar e mudar. E nunca pense que favela é lugar feio, pobre, marginalizado e carente. Como a gente falou de economia, falamos de segurança pública, falamos de educação, é lembrar uma frase que o fundador da CUFA sempre fala, Celso Taide: favela não é carência, favela é potência. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Fernandinha, obrigado, parabéns. Merece a palma. E um brinde, vai levar um brinde aqui, nossa. Obrigado. Você vai levar, é da nossa conta, assim, eu nem perguntei onde o seu Calaperte nem nada, não precisou. Fernandinha, por favor. Primeiro, eu quero agradecer sua presença aqui, Márcio, e parabenizar Paulo, né, por trazer discussões tão profundas aqui, como já trouxe também o presidente da Associação dos Camelôs, Tá né, aqui, Márcio Lopes, Márcio Lopes que aqui. vai estar convidado de novo para ele bater papo aqui, gente boa.
E agora você, que é o presidente da Central Única de Favelas aqui no estado da Bahia e vice-presidente nacionalmente, eu acho muito importante porque trouxe dados super interessantes para a gente e enriquecedor, como o Paulo disse, porque você estudando, você percebe que 8,1%, né, da população brasileira vive em favelas e em Salvador 41% também vive em favelas. É um dado muito alto e que as pessoas desconhecem. Então, eu achei super interessante, principalmente para as pessoas estarem mais atentas e acabar de associar a favela à marginalidade, à violência, que é algo que é doloroso, principalmente para quem vive, e é preciso dar dignidade humana, como o Paulo sempre diz. E o mais interessante aqui no podcast, que eu gostei muito, que o podcast nosso também foi musical hoje, né? É Você verdade. citou você citou o 14 de maio, a música 14 de maio, lembrando, né, de Jorge Portugal e Lazo Matumbi. Citei também a de Márcio Vitor, Firme e Forte, que também fala Você da cantou, favela. você cantou. Cantei, cantei. Então, eu acho que foi muito importante para a gente. E parabenizo mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada, não o conhecia. E foi para mim foi uma grande surpresa e agradeço a Paulo também por essa grata surpresa para aprender mais a respeito das favelas e para a gente também ter o sentimento de pertencimento, Valeu. como o Paulo sempre disse. Valeu, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Obrigado, Márcio. Você é o craque, como sempre. Gente, brigadão. Como eles dizem, tem que seguir o canal, curtir, não sei o que lá, Compartilhar. compartilhar, né? Se curtir e tal, que é o senhor sempre está Importante. pedindo para a gente fazer. Eu acho que é o papo que vai ficar para a história da gente, a história da Bicentenária Associação e a história nossa também, né? Do IAI, da nossa conta, desse movimento. E a casa está sempre de portas abertas, como o senhor falou, para todos nós, para todo cidadão brasileiro. Gente, foi excelente. Obrigado, Márcio, de Obrigado a coração. vocês. Pau na máquina. Até a próxima. Obrigada. A gente fica por aqui.